Há feridas que o tempo não cura, apenas esconde. Em meio ao luxo imponente da fazenda Boa Esperança, Rafael Antunes, o ex-juiz que trocou a toga pela terra, acreditou ter sepultado seu passado. Milionário, sim. Poderoso, inquestionável. Mas livre? O destino, no entanto, é implacável. Ele envia fantasmas, ou anjos disfarçados, como Clara. Ela chegou para desvendar segredos, para reabrir feridas. Mas e se o maior segredo for um amor proibido que renasce das cinzas, capaz de destruir tudo que Rafael lutou para construir? Prepare-se, pois as cortinas se abrem para histórias de amor e segredo. O que você faria se a verdade ameaçasse o único lugar onde você se sentiu seguro? No coração do Brasil profundo, onde o sol banha as terras férteis e o horizonte se estende sem fim, ergue-se a fazenda Boa Esperança. Mais do que uma propriedade rural, ela é um bastião de luxo, poder e, para seu proprietário, Rafael Antunes, um refúgio. Após anos no sistema judiciário, combatendo as sombras da corrupção, Rafael abandonou a toga e mergulhou no silêncio da terra. Milionário por herança e por um tino empresarial aguçado, ele transformou a Boa Esperança em um império, um testemunho visível de sucesso e um escudo contra um passado que ele ansiava esquecer. Seus dias eram preenchidos com a gestão meticulosa, a equitação pela manhã e as noites solitárias em sua vasta biblioteca, cercado por volumes que, assim como ele, guardavam inúmeras histórias. Rafael era um homem de silêncios eloquentes, e um olhar penetrante, ele exalava uma aura de mistério. Sua postura firme e dominante, quase intimidadora, era suavizada por traços melancólicos contidos. Vestindo camisas de linho impecáveis e botas de couro, Rafael representava a quintessência do milionário rural, um homem que possuía tudo, mas carregava um fardo invisível, uma sombra persistente que o impedia de encontrar a paz plena que o luxo de sua fazenda prometia. A Boa Esperança era para ele um cenário de recomeço, um palco para a ilusão de que o que ficou para trás jamais o alcançaria novamente. Entretanto, o destino, com sua ironia peculiar, não enviaria um mensageiro do passado diretamente. Em vez disso, surgiria Clara, uma mulher de inteligência perspicaz e um espírito investigativo implacável, chegou à fazenda Boa Esperança carregando consigo não apenas uma bagagem, mas um propósito velado. Seus olhos curiosos e sua determinação inabalável prometiam desvendar os véus que Rafael tão cuidadosamente teceu sobre sua vida. A chegada de Clara não seria uma coincidência, mas uma peça fundamental em um jogo perigoso de verdades e mentiras que estava prestes a ser revelado, ameaçando a estabilidade que Rafael tanto prezava. A atmosfera na fazenda, embora opulenta e aparentemente tranquila, começou a vibrar com uma tensão subjacente. Cada passo de Clara ecoava nos corredores suntuosos, cada pergunta, por mais inocente que parecesse, era uma picareta sutil, cavando o terreno onde Rafael havia enterrado suas memórias mais dolorosas. Os jardins impecáveis e os alpendres com vista panorâmica, que antes ofereciam apenas serenidade, agora pareciam observar, cúmplices de um drama prestes a eclodir. A riqueza silenciosa da fazenda Boa Esperança, antes um símbolo de triunfo, transformava-se agora em um palco para a iminente colisão entre o passado e o presente. Prepare-se para mergulhar neste universo onde o segredo é o alicerce e o amor a mais perigosa das revelações. No canal Histórias de Amor e Segredo, convidamos você a desvendar, junto com Rafael e Clara, os enigmas que se escondem por trás das aparências.
Deixe-se envolver por essa trama intensa, onde cada revelação é um passo em direção a uma verdade que pode mudar tudo. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhum momento e comente abaixo de qual cidade e país você está assistindo para fazermos parte dessa jornada juntos. Clara sentia o peso da história na ponta dos dedos, folheando os registros amarelados do cartório municipal. Cada página parecia um portal para o passado, uma trilha de migalhas de pão que, ela esperava, a levariam ao Dr. Carvalho. A informação sobre o médico havia chegado a ela de forma quase acidental, um sussurro disfarçado em meio a boatos sobre as negociações de Elias em terras vizinhas. Havia algo naquelas palavras, uma estranha ressonância que a impelia a investigar. Ela não podia dizer exatamente o que, mas sua intuição, aguçada por anos de observação e uma curiosidade inata, gritava que ali residia uma peça crucial do quebra-cabeça que era Rafael Antunes, e, por extensão, o império da Fazenda Boa Esperança. Sua busca era silenciosa, uma jornada solitária que, por enquanto, ela preferia manter longe dos olhos atentos de Rafael e até mesmo de Lucas e Isabela, que estavam mergulhados em suas próprias batalhas. Em seu apartamento modesto na cidade, Elias Dantas, um homem consumido pela obsessão e pela raiva, parecia encolher-se a cada notícia positiva vinda da Boa Esperança. Isabela, com sua astúcia e habilidade em relações públicas, estava sistematicamente desmantelando sua campanha de difamação. Cada golpe midiático desferido por Elias era neutralizado com uma elegância que o deixava à beira de um ataque de nervos. Ele jogava o jornal na mesa, a imagem da Fazenda Boa Esperança, radiante e inabalável, zombando dele na manchete principal. O sucesso de Rafael, antes uma mera irritação, transformara-se num veneno lento que corroía sua sanidade, impulsionando-o a ações cada vez mais precipitadas e menos calculadas. Enquanto isso, a Fazenda Boa Esperança, alheia à tempestade que se formava nos bastidores, mantinha sua imponência. Os jardins impecáveis brilhavam sobre o sol, as palmeiras balançavam suavemente com a brisa e o som dos pássaros preenchia o ar. Rafael, em seu escritório de madeira maciça, revisava documentos com a calma de um rei em seu castelo. A tranquilidade que tanto prezava era em parte um escudo contra as memórias que, vez ou outra, ameaçavam romper a superfície. Ele confiava plenamente em Isabela para lidar com os ataques de Elias, e ver a propriedade florescer apesar das adversidades era um bálsamo para sua alma. A arquitetura suntuosa, os móveis de época e os lustres rústicos chiques serviam como um lembrete constante de seu triunfo. Clara, por sua vez, encontrava um informante relutante em um antigo bar na beira da estrada. Um homem idoso, com a pele marcada pelo tempo, que, entre goles de café forte, revelou detalhes sobre o Dr. Carvalho e sua ligação com Elias. O doutor era um homem de segredos, minha filha. Guardava muitas coisas importantes num cofre, lá na casa velha, sabe? Mas depois que sumiu, ninguém mais mexeu naquilo. Dizem que o Elias, ele tinha uma dívida antiga com Carvalho, uma coisa suja. As palavras do velho eram fragmentadas, mas os olhos de Clara brilhavam. O cofre. A casa velha. Aquilo era mais do que uma pista. Era a chave. No cerne da Fazenda Boa Esperança, o vínculo entre Lucas e Isabela florescia sob a pressão dos acontecimentos. Isabela, com sua expertise e paciência, preparava Lucas para as futuras aparições públicas, transformando o jovem antes acanhado em uma figura mais confiante. Eles passavam horas do escritório de Rafael, discutindo estratégias, ensaiando falas, e em cada pausa, um olhar, um sorriso,
uma troca de silêncios que diziam mais do que 1000 palavras. A vulnerabilidade de Lucas exposta diante da inteligência de Isabela gerava uma proteção mútua que fortalecia o laço romântico que se formava. Ele, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se genuinamente seguro ao lado dela, como se ela fosse um porto em meio à tempestade. Enquanto Elias, em um ataque de fúria descontrolado, tentava manobras sujas contra a empresa de Rafael, envolvendo um falso escândalo de desapropriação, a equipe jurídica da Fazenda Boa Esperança, sob a coordenação de Isabela, desvendava a trama com uma agilidade impressionante. A ineficácia dos golpes de Elias só servia para expor sua crescente irracionalidade, fornecendo, sem querer, mais indícios da sua conduta questionável. A cada fracasso de Elias, Clara sentia que estava mais perto da verdade, como se cada passo falso do inimigo abrisse uma nova trilha para sua investigação. O desespero de Elias era a bússola de Clara, apontando-a na direção certa. A Fazenda Boa Esperança, com suas paisagens dignas de um cartão postal, contrastava bruscamente com a decadência moral de Elias. De um lado, a harmonia e a prosperidade, do outro, a desordem e a ganância. Rafael, ao entardecer, cavalgava pelos seus campos, sentindo a brisa no rosto, um misto de satisfação e uma estranha premonição. Ele sentia que algo estava mudando, uma energia diferente no ar. Mal sabia ele que a jovem que havia contratado para organizar sua biblioteca, Clara, estava prestes a desenterrar segredos que abalariam as estruturas do seu mundo. O luxo do seu lar não o blindava totalmente das verdades que emergiriam do passado. Clara, munida de um endereço e uma certeza crescente, preparava-se para a próxima etapa de sua investigação. A casa velha, o cofre, os documentos do Dr. Carvalho. A adrenalina corria em suas veias. Ela sabia que estava se aproximando do epicentro da verdade, da arma secreta capaz de desmascarar Elias e talvez liberar Rafael de suas próprias sombras. O risco era alto, mas a necessidade de justiça era ainda maior. A noite prometia ser longa, e o amanhecer traria consigo uma revelação que mudaria o jogo para sempre, transformando a tranquilidade aparente da Fazenda Boa Esperança em um palco de acertos de contas e recomeços inesperados. Clara sentia o cheiro úmido da terra e de madeira podre enquanto se aproximava da casa velha. A noite era escura, iluminada apenas pela fraca luz da lua que ocasionalmente rompia as nuvens carregadas de chuva. O endereço fornecido pelo informante a levara a uma propriedade abandonada nos arredores da cidade vizinha, um lugar que parecia ter sido engolido pelo tempo. A intuição de Clara pulsava forte, era ali que a verdade se escondia. Ela se esgueirava com cautela, evitando galhos secos e escombros que pudessem denunciar sua presença. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som distante de corujas e pelo farfalhar do vento nas árvores desfolhadas. Seus olhos perscrutavam cada sombra, buscando sinais de vida ou de perigo. Ela sabia que estava entrando em terreno minado, onde os segredos podiam ter guardiões inesperados. Enquanto isso, de volta à Fazenda Boa Esperança, Lucas e Isabela mergulhavam cada vez mais fundo na preparação de um evento crucial, a apresentação de um novo projeto social idealizado por Rafael. A iniciativa, focada em educação para jovens da comunidade rural, era a resposta perfeita aos ataques de Elias, demonstrando o compromisso de Rafael e da Fazenda com o bem-estar social. Isabela, com sua experiência em comunicação, orientava Lucas sobre como se portar, como falar com a imprensa e, mais importante, como transmitir a paixão genuína por trás do projeto. Eles passavam longas horas no escritório, entre gráficos e discursos, mas os momentos de trabalho eram intercalados com olhares significativos e sorrisos cúmplices, cimentando a conexão que florescia entre eles. Lucas se sentia mais seguro,
protegido pela presença forte e estratégica de Isabela. A casa velha era um labirinto de cômodos em ruínas. Clara, usando a lanterna de seu celular, iluminava cada canto, buscando o menor indício do cofre. Poeira, teias de aranha e móveis cobertos por lençóis puídos preenchiam os ambientes, como fantasmas de um passado esquecido. A atmosfera era pesada, quase sufocante. Ela imaginava o Dr. Carvalho vivendo ali, um homem de segredos, guardando algo tão vital que sua própria vida parecia ter sido a moeda de troca. De repente, seus olhos pousaram em uma lareira antiga, cuja estrutura parecia um pouco diferente do restante da parede. Havia uma brecha sutil, quase imperceptível, que indicava uma possível passagem secreta ou um fundo falso. A adrenalina subiu e a determinação de Clara se acendeu ainda mais forte. Longe dali, Elias, em um surto de paranoia, fazia ligações frenéticas. Suas últimas tentativas de desestabilizar Rafael e a fazenda Boa Esperança haviam sido desmanteladas com uma eficiência alarmante. Ele suspeitava de uma mente brilhante por trás da defesa de Rafael, e a figura de Isabela surgia em seus pesadelos. Ele gritava ao telefone, exigindo que seus subordinados descobrissem como a fazenda estava sempre um passo à frente. Seus erros, antes pequenos deslizes, agora eram falhas catastróficas que revelavam sua instabilidade. A obsessão por Rafael e o desejo de vingança o estavam cegando, empurrando-o para decisões cada vez mais imprudentes e evidentes. Rafael Antunes, alheio aos perigos que Clara enfrentava, desfrutava da calmaria momentânea na fazenda Boa Esperança. Ele inspecionava o novo estábulo, uma estrutura moderna e elegante que abrigava seus cavalos de raça. O cheiro de feno fresco e couro lustroso preenchia o ar. O luxo rural da fazenda era um bálsamo para sua alma, um testemunho de seu sucesso e um contraste vívido com a vida agitada que deixou para trás. A imponente fachada em madeira nobre e as varandas amplas com colunas esculpidas eram mais do que beleza arquitetônica, eram a materialização de sua busca por paz e um novo propósito. Ele se sentia seguro ali, protegido pelas fronteiras de seu império. Clara encontrou o cofre. Era pequeno, de ferro fundido, escondido habilmente atrás de uma falsa parede na lareira. Seu coração disparou. Com um canivete, ela forçou a tampa, seus dedos tremendo levemente pela emoção e expectativa. O ranger metálico ecoou no silêncio da casa, um som que parecia quebrar anos de esquecimento. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas sim pilhas de documentos e um diário embandeirado em couro. As primeiras páginas revelavam a escrita cuidadosa do Dr. Carvalho, detalhando fraudes financeiras complexas, esquemas de lavagem de dinheiro e, chocante, a participação de Elias Dantas em tudo aquilo. A arma secreta estava ali, finalmente em suas mãos. Na fazenda Boa Esperança, Lucas e Isabela finalizavam os últimos detalhes do projeto social. A luz suave do escritório de Rafael os envolvia, criando uma atmosfera de cumplicidade. Lucas, antes hesitante, agora falava com uma voz mais firme, seus olhos brilhando com a nova confiança que Isabela o ajudara a encontrar. Ela, por sua vez, sentia uma alegria crescente ao vê-lo desabrochar. O flerte sutil entre eles se intensificava, prometendo um romance que poderia ser tão sólido quanto as fundações da própria fazenda. A resiliência da fazenda se refletia na força do relacionamento que nascia ali, em meio aos desafios. Com os documentos em mãos, Clara sentiu o peso da responsabilidade. Ela havia encontrado a verdade, a prova irrefutável que poderia desmascarar Elias e libertar Rafael das garras de um passado sombrio. Mas a descoberta trazia consigo um novo perigo. Elias não mediria esforços para proteger seus segredos, e agora Clara era o elo mais fraco em uma cadeia de eventos. Ela sabia que precisava voltar para a fazenda Boa Esperança, mas o caminho de volta parecia mais perigoso do que a própria busca.
A arma secreta que ela carregava não era apenas a prova de um crime, mas o detonador de uma batalha final. Clara retornou à fazenda Boa Esperança ao amanhecer, exausta pela vigília e pela adrenalina da noite anterior, mas com uma sensação de triunfo crescente em seu peito. Os documentos do Dr. Carvalho, a arma secreta, estavam seguros em sua posse, pesando em sua bolsa não apenas como papel, mas como o fardo da verdade que finalmente seria revelada. Ela sabia que, a partir daquele momento, a tranquilidade aparente da fazenda se transformaria em um campo de batalha. O luxo e a beleza do ambiente, que antes pareciam apenas um cenário, agora se tornavam um contraste gritante com a escuridão dos segredos que ela carregava. Cada passo seu pelo caminho de pedra em direção à casa principal era uma promessa de mudança, um presságio de que o jogo estava prestes a virar. Rafael Antunes, durante o café da manhã, em sua deslumbrante sala de jantar, notou a chegada de Clara. Seu olhar penetrante a avaliou por um segundo, percebendo o cansaço em seu rosto, mas também uma centelha de algo novo em seus olhos. Ele sentiu uma pontada de curiosidade, mas sua mente estava ocupada com os últimos relatórios financeiros da fazenda, que continuava a prosperar apesar dos ataques de Elias. A imagem de Rafael, imponente em sua camisa de linho impecável, emanava a aura de um homem no controle. O milionário rural que havia construído um império. Ele nunca imaginou que a jovem responsável por sua vasta biblioteca estaria prestes a desenterrar as verdades mais sombrias do seu passado. Enquanto isso, Elias Dantas, em sua espiral descendente de fúria e paranoia, planejava seu próximo ataque. A ineficácia de suas últimas tentativas o deixou ainda mais irascível. Ele não conseguia entender como a fazenda Boa Esperança e Rafael permaneciam inabaláveis. Ele estava convencido de que havia uma traição em suas próprias fileiras ou que Rafael possuía uma carta na manga que ele desconhecia. Em sua mesa, ele rabiscava planos, alguns absurdos, outros perigosos, mas todos movidos por um ódio cego. Sua barba por fazer e os olhos injetados revelavam o quão longe ele estava de sua sanidade, um contraste gritante com a elegância contida de Rafael. Clara decidiu agir com cautela. Ela precisava apresentar as provas a Rafael de uma forma que ele não pudesse ignorar, mas que também o protegesse de qualquer reação impulsiva. Primeiro, ela procurou Lucas e Isabela, ciente de que a inteligência estratégica de Isabela seria fundamental para o próximo passo. A reunião aconteceu em um canto discreto da biblioteca, entre as estantes altas que guardavam segredos de papel. Clara revelou a eles a existência dos documentos do Dr. Carvalho, as provas da fraude de Elias e a verdade sobre seu desaparecimento. Os olhos de Lucas e Isabela se arregalaram. Era o checkmate que eles tanto esperavam, a arma secreta contra Elias. A revelação uniu ainda mais Lucas e Isabela. A seriedade da situação trouxe à tona a força de sua conexão. Eles discutiram estratégias em sussurros, com Isabela liderando o raciocínio e Lucas absorvendo cada palavra, sua confiança crescendo exponencialmente ao lado dela. A admiração mútua era palpável. A cumplicidade em seus olhares e a forma como seus corpos se inclinavam um para o outro em um sinal de apoio silencioso revelavam que a parceria profissional estava solidificando um vínculo muito mais profundo. A fazenda Boa Esperança, em meio a toda essa efervescência de segredos e estratégias, continuava a ser um paraíso de requinte rural. Os funcionários circulavam com a habitual discrição. Os cavalos galopavam nos campos verdes e o cheiro de café fresco pairava no ar vindo da cozinha gourmand. Rafael, por sua vez, dedicava-se a uma reunião com seus capatazes, discutindo melhorias no sistema de irrigação. Ele era o mestre do seu domínio, um homem que apreciava a beleza e a ordem, e fazia questão de que sua propriedade refletisse seu bom gosto e sucesso visível, transmitindo uma riqueza silenciosa
que era a Marta registrada da sua vida. Enquanto o trio, Clara, Lucas e Isabela, planejava a melhor forma de apresentar a verdade a Rafael, um novo sentimento começava a instalar-se na mente de Clara. Observando Rafael de longe, a imponência da sua figura, a melancolia contida em seus olhos, ela sentia uma atração que ia além da admiração profissional. O mistério que o envolvia, as sombras do seu passado que ela estava prestes a desvendar, criavam uma conexão intangível. Ela se perguntava o que ele faria quando a verdade fosse exposta e como ele reagiria ao saber que ela, a mulher que ele mal conhecia, havia desenterrado os fantasmas que ele tanto tentou enterrar. A noite caiu sobre a fazenda Boa Esperança, trazendo consigo a promessa de um dia seguinte decisivo. Clara sabia que a confrontação silenciosa com Rafael se transformaria em uma revelação explosiva. As provas estavam ali, prontas para serem usadas. O jogo de Elias estava prestes a chegar ao fim, mas as consequências da verdade e o impacto que ela teria sobre Rafael eram imprevisíveis. O luxo e a tranquilidade da fazenda seriam testados, e o futuro de todos os envolvidos pairava no ar, tão incerto quanto as sombras que se alongavam pelos alpendres da imponente propriedade. A manhã seguinte amanheceu com uma quietude enganosa sobre a fazenda Boa Esperança. No suntuoso escritório de Rafael, a tensão era quase palpável. Clara, Lucas e Isabela haviam se reunido para o momento decisivo. Os documentos do Dr. Carvalho, a prova irrefutável da podridão de Elias, estavam sobre a mesa de madeira maciça, entre o computador de Rafael e seus elegantes objetos de decoração. Rafael, com sua postura imponente, olhava alternadamente para os três, sua expressão indecifrável. Seus olhos penetrantes, geralmente tão controladores, exibiam uma ponta de curiosidade e talvez uma premonição. Ele sentia que algo monumental estava prestes a acontecer, algo que romperia a serenidade que ele tanto havia lutado para manter. Clara, a voz firme, apesar do nervosismo que a percorria, começou a narração. Ela descreveu a pista, a busca solitária, o cartório empoeirado e, finalmente, a casa velha. Cada palavra era um martelo batendo na parede de negação que Rafael havia construído ao longo dos anos. Ela detalhou a descoberta do cofre, o diário e, por fim, os documentos, os esquemas de fraude, as movimentações financeiras ilícitas e o envolvimento direto de Elias Dantas. Enquanto Clara falava, Lucas e Isabela observavam a reação de Rafael, prontos para intervir ou apoiar. O ar no escritório parecia rarefeito, pesado com o peso de anos de segredos finalmente vindo à tona. Rafael ouvia em silêncio, sua pele oliva clara assumindo um tom ligeiramente mais pálido. A barba aparada e o cabelo bem penteado davam-lhe ares de alguém inabalável, mas por dentro, um furacão de emoções começava a se formar. A menção do Dr. Carvalho trouxe de volta memórias que ele havia selado a 7 chaves, fantasmas de um passado que ele jurou ter deixado para trás. A cada nova revelação de Clara, a fachada de controle de Rafael rachava um pouco mais. A riqueza silenciosa da fazenda dele, o poder que emanava de cada detalhe, não eram capazes de protegê-lo da torrente de verdades que agora se derramava sobre ele. Era um choque para o ex-juiz que tanto zelou pela justiça. Isabela, percebendo a intensidade do momento, interveio para reforçar a credibilidade das provas. Ela explicou como os documentos se encaixavam perfeitamente com os ataques de Elias e como o desaparecimento do Dr. Carvalho ganhava um novo e sombrio significado. Lucas, por sua vez, demonstrou a ligação entre os fatos recentes e os indícios do passado. A lógica inquestionável das evidências e a clareza com que foram apresentadas não deixavam espaço para dúvidas. Rafael pegou os documentos, folheando-os com uma raiva contida, seus olhos percorrendo as linhas que denunciavam a traição e a crueldade de Elias. A fúria no olhar dele era palpável. A imponente fazenda Boa Esperança, lá fora, seguia seu ritmo,
com os trabalhadores rurais em suas tarefas diárias, os cavalos pastando nos piquetes e o sol iluminando os alpendres com vista panorâmica. Mas dentro do escritório, a calmaria havia sido estilhaçada. Rafael se levantou abruptamente, sua postura firme e ainda mais dominante, mas agora carregada de uma indignação profunda. A melancolia em seu olhar havia sido substituída por uma centelha de vingança. Ele havia se isolado na fazenda para evitar justamente esse tipo de confrontação, para escapar do lado sombrio do mundo que ele conhecia tão bem como juiz. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração pesada de Rafael. Ele caminhou até a janela, observando seus vastos domínios. A fazenda Boa Esperança, sua fortaleza, agora parecia vulnerável. Clara o observava, seu coração batendo acelerado. Ela havia desenterrado a verdade, mas o custo emocional para Rafael era imenso. Uma estranha mistura de culpa e admiração a invadia. Ela via o homem por trás da imponência, o fardo que ele carregava e a fúria que agora o consumia. Era um momento de revelação não apenas para a trama, mas para a própria percepção de Clara sobre Rafael. Rafael se virou, seu olhar fixo em Clara. Você encontrou isso? Disse ele, sua voz rouca, mas com um tom que beirava a admiração relutante. Ele não havia sido capaz de encontrar as respostas e uma funcionária, uma completa estranha, havia desvendado o mistério mais sombrio de sua vida. Uma complexa teia de emoções se formava entre eles: respeito, surpresa e uma faísca de algo mais profundo que começava a acender-se em meio ao caos. Ele estendeu a mão para pegar os documentos novamente, a gravidade da situação pesando sobre os seus ombros. A partir daquele momento, a fazenda Boa Esperança deixaria de ser apenas um refúgio luxuoso e se tornaria o quartel-general de uma contraofensiva. A verdade estava à mesa e Rafael Antunes, o ex-juiz que trocou a toga pela terra, estava pronto para lutar. O luxo e a rusticidade refinada de sua propriedade seriam o pano de fundo para uma batalha legal e pessoal. Elias não esperava que a arma secreta fosse desenterrada, e muito menos por uma mulher como Clara. O jogo havia virado, e o silêncio da fazenda Boa Esperança seria quebrado pelo rugido da justiça. A fazenda Boa Esperança, agora mais do que nunca, transformou-se em um quartel-general. A sala de reuniões, antes palco de decisões administrativas, fervilhava com a energia de uma estratégia de guerra. Rafael Antunes, o ex-juiz que havia trocado os tribunais pelas vastas terras, reassumia seu papel de estrategista com uma intensidade que surpreendia a todos. Com os documentos do Dr. Carvalho em mãos, ele planejava cada movimento com a precisão de um mestre de xadrez. Clara, Lucas e Isabela observavam, contribuindo com ideias e sentindo a força do homem que, mesmo em meio ao turbilhão, mantinha sua postura firme e dominante. O luxo e a rusticidade refinada do ambiente contrastavam com a natureza crua da batalha que estava prestes a ser travada. A primeira linha de ataque seria legal. Rafael, com seu vasto conhecimento jurídico e os anos de experiência nos tribunais, delineou um plano para desmascarar Elias Dantas publicamente e legalmente. Os documentos eram a chave, mas a forma de apresentá-los seria crucial. Isabela, com sua mente afiada e sua experiência em comunicação, elaborou um cronograma para divulgar as provas de forma controlada e impactante, maximizando o dano à reputação de Elias e evitando qualquer contra-ataque. Lucas, por sua vez, seria a voz pública da família, preparado por Isabela para enfrentar a mídia com confiança e a verdade sobre o projeto social da fazenda, que agora ganhava ainda mais relevância.
Enquanto a estratégia se desenrolava, Elias Dantas vivia em um inferno particular. Cada notícia sobre a resiliência da Fazenda Boa Esperança era um golpe. Ele estava perdendo o controle. Suas ligações se tornavam mais desesperadas, suas ordens mais incoerentes. Seus capangas, acostumados à sua frieza calculista, começavam a se afastar, percebendo a instabilidade do chefe. Elias caminhava de um lado para o outro no seu escritório, os olhos vermelhos de insônia, os cabelos desgrenhados. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, uma reviravolta que ele não conseguia prever, e o pânico começava a consumir sua mente. Clara, agora uma peça essencial na equipe de Rafael, sentiu um misto de satisfação e apreensão. A cada hora passada ao lado de Rafael, discutindo planos, vendo-o retomar o controle com tanta maestria, uma admiração profunda nascia. A melancolia contida que ela havia percebido nele agora parecia diluir-se em determinação, e a imponência de sua figura ganhava um novo brilho. Havia algo na forma como ele a olhava, um reconhecimento silencioso de sua perspicácia que a fazia sentir-se vital para a causa. O vínculo entre eles, que começou com a busca por segredos, estava se transformando em algo mais complexo e intrigante. Lucas e Isabela continuavam a aprofundar sua conexão. Os momentos de estudo e preparação para as aparições públicas de Lucas eram entremeados por uma intimidade crescente. Isabela guiava Lucas não apenas com estratégias, mas com apoio emocional. Ele se abria com ela, revelando suas inseguranças, e ela o ouvia com uma paciência terna. Os sorrisos se tornaram mais longos, os toques mais frequentes e significativos. A Fazenda Boa Esperança, com os seus cenários perfeitos para um romance, como os jardins impecáveis e os alpendres com vista panorâmica, parecia abençoar o amor que florescia ali, em meio à tempestade que se anunciava. Rafael, embora focado na batalha contra Elias, não conseguia ignorar a presença de Clara. Seus olhos, de vez em quando, desviavam dos documentos para observá-la. A inteligência dela, a coragem que demonstrou ir atrás da verdade e a forma como ela se encaixava tão bem na dinâmica da equipe, tudo isso o atraía de uma forma inesperada. Ele, o homem de silêncios eloquentes, sentia o desejo de desvendar os segredos de Clara, assim como ela havia desvendado os dele. A atração era sutil, um jogo de olhares e pequenas interações que prometiam um futuro incerto, mas repleto de possibilidades emocionais. A Fazenda Boa Esperança, em todo o seu esplendor, mantinha-se como um símbolo de força e tradição. A fachada em madeira nobre reluzia sobre o sol. As varandas amplas convidavam à contemplação e os ambientes internos, com seus móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques, exalavam um conforto opulento. A calma aparente da propriedade contrastava com a fervilhante atividade de seus principais ocupantes, que se preparavam para o embate final. A resiliência da fazenda, sua beleza inabalável, era o reflexo do espírito de luta de Rafael e de todos que se uniram a ele contra as sombras do passado. Com o plano de contra-ataque finalizado, uma nova energia pairava sobre a Fazenda Boa Esperança. A certeza de que a justiça prevaleceria, combinada com a intensidade das emoções que emergiam, criava uma atmosfera de antecipação. Elias estava prestes a ser confrontado com a verdade que ele tanto tentou enterrar, e a vida de Rafael, de Clara, de Lucas e Isabela estava prestes a mudar para sempre. O confronto final não seria apenas uma batalha legal, mas um acerto de contas com o passado, prometendo um desfecho que ecoaria por toda a história da família Antunes. O ar no salão de eventos estava carregado de expectativa. Repórteres se acotovelavam, as câmeras piscavam incessantemente e a imprensa aguardava ansiosamente a coletiva de imprensa convocada por Rafael Antunes. Era o dia do checkmate, o momento de expor a verdade sobre Elias. Rafael subiu ao púlpito, sua presença imponente dominando o ambiente.
a elegância de seu terno escuro, contrastando com a fúria contida que emanava de seu olhar penetrante. Ao seu lado, Isabela e Lucas representavam a força e a resiliência da Fazenda Boa Esperança. Clara, observando da primeira fila, sentia o coração acelerar, ciente de que o resultado daquele dia mudaria para sempre a vida de todos. Com uma voz clara e firme, Rafael iniciou sua declaração, não como o fazendeiro recluso, mas como o ex-juiz que a justiça nunca abandonou. Ele apresentou as provas coletadas por Clara, os documentos detalhados do Dr. Carvalho, as transferências bancárias fraudulentas, os esquemas de lavagem de dinheiro e a evidência irrefutável do desaparecimento forçado do médico. Cada palavra era um golpe certeiro na reputação de Elias. O silêncio na sala era quase absoluto, quebrado apenas pelo clique das câmeras e pelas anotações dos jornalistas. A verdade finalmente vinha à tona de forma avassaladora, desmascarando a teia de mentiras tecida por Elias. Longe dali, em seu apartamento, Elias assistia à transmissão ao vivo com os olhos esbugalhados. Sua face, antes arrogante, agora estava desfigurada pelo pavor. Ele gritava impropérios à televisão, jogando objetos pela sala, incapaz de aceitar que seu império de mentiras estava desmoronando. Seus advogados ligavam incessantemente, mas Elias não conseguia responder, paralisado pelo terror de ser finalmente exposto e confrontado com as consequências de seus crimes. A imagem de Rafael, calmo e vitorioso na tela, era a materialização de seu pior pesadelo, a representação da justiça que ele tanto desdenhou. Na coletiva, Lucas, guiado por Isabela, deu seu próprio depoimento, falando com a confiança que havia conquistado. Ele abordou o projeto social da Fazenda Boa Esperança, contrastando a visão de futuro e prosperidade com a escuridão dos esquemas de Elias. A conexão entre Lucas e Isabela era evidente, um apoio silencioso que transparecia em seus olhares. O público e a mídia perceberam a solidez do vínculo entre eles, vendo em sua união não apenas uma parceria profissional, mas um romance promissor, que florescia em meio à adversidade, simbolizando a esperança para o futuro da fazenda plantada. A repercussão foi imediata e devastadora para Elias. Ordens de prisão foram emitidas, contas foram bloqueadas e seu nome foi arrastado pela lama da opinião pública. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão, um exemplo claro de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. A Fazenda Boa Esperança, por outro lado, emergiu fortalecida. Sua imagem de luxo e rusticidade refinada foi complementada por uma reputação de integridade e responsabilidade social, consolidando-a como um verdadeiro império de bom gosto e sucesso visível. Após a coletiva, Rafael buscou Clara no meio da agitação. Um sorriso discreto, mas cheio de significado, surgiu em seus lábios. Você foi brilhante, Clara. Sua coragem e perspicácia mudaram tudo, disse ele, seus olhos encontrando os dela em um momento de pura conexão. Clara sentiu o calor das palavras e a intensidade do olhar de Rafael. A gratidão se misturava a uma atração inegável, um sentimento que havia crescido em meio ao perigo e à colaboração. Aquele momento, silencioso em meio ao caos da vitória, selava um novo capítulo na história deles. A Fazenda Boa Esperança, agora livre das sombras de Elias, prometia um novo amanhecer. Rafael Antunes, com a melancolia do seu passado atenuada pela vitória, podia finalmente vislumbrar um futuro de paz. Os jardins impecáveis, o pomar organizado, os estábulos modernos, tudo parecia brilhar com uma nova luz. A propriedade que antes era um refúgio, agora se tornava um lar, onde a prosperidade se unia à esperança de um recomeço verdadeiro, impulsionado pela força da verdade. Com Elias neutralizado, o caminho estava livre para Rafael e Clara explorarem a complexidade dos seus sentimentos.
O mistério que antes o cercava abria espaço para a promessa de um amor que nascia das cinzas do passado. A arma secreta não era apenas a prova de um crime, mas o catalisador para uma nova vida, cheia de possibilidades e de uma paixão que estava apenas começando a desabrochar nos belos cenários da Fazenda Boa Esperança. A poeira baixou sobre a Fazenda Boa Esperança, mas o eco da verdade ressoa mais forte do que nunca. Rafael Antunes, o homem que buscou refúgio no luxo e na terra, encontrou na coragem de Clara não apenas a justiça contra seu algoz, mas a chance de um recomeço que jamais imaginou. As sombras do passado foram finalmente dissipadas, revelando a força de um amor que floresceu onde menos se esperava. A fazenda, com sua imponência e beleza, deixa de ser apenas um castelo de segredos para se tornar um lar de esperança, onde o poder se une à paz e o sucesso é tingido com as cores vibrantes de uma nova paixão. A jornada de Rafael e Clara, de estranhos unidos por um mistério a almas conectadas por uma verdade, está apenas começando. Lucas e Isabela, por sua vez, provaram que a resiliência e a parceria podem dar origem a um romance sólido e inspirador. Eles construíram um futuro juntos, um laço forte que reflete a própria força da Fazenda Boa Esperança. A história deles é um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor e a confiança podem florescer, transformando desafios em oportunidades e inseguranças em um porto seguro. A Fazenda testemunhou não apenas a vitória da justiça, mas a celebração de novos começos, tecendo novas e emocionantes tramas em seus vastos domínios. E assim, as cortinas se fecham sobre este emocionante capítulo de histórias de amor e segredo, mas a saga da Fazenda Boa Esperança e de seus protagonistas continua. O que o futuro reserva para Rafael e Clara? Como se desenvolverá o romance de Lucas e Isabela? As respostas aguardam em nossa próxima história. Não perca nenhum detalhe. Comente abaixo o que você achou deste final e inscreva-se em nosso canal para continuar desvendando segredos e se apaixonando por essas histórias que tocam a alma.